Não existe nada fácil, o que existe é um trabalho, o que existe é uma linha de pensamento, o que existe é você buscar avanços importantes do ponto de vista da relação do eleitor e do seu representante ou governante, e a partir daí construir algo sério, algo que dê credibilidade, respeito, que é o que se busca a partir de agora, em virtude da crise que aí está. Deputado Rubens Bueno, que prazer recebê-lo, hein? Bem-vindo ao Cidade Entrevista. Muito obrigado, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você. Deputado, são tantos os assuntos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, Lava Jato, a expectativa agora do julgamento da chapa Dilma Temer, mas vamos começar lançando mão da sua experiência, da sua convivência intensa com Brasília, para entender esse atual momento da política brasileira. Como é que o senhor o definiria hoje? Definiria que é um país em crise, né? Em crise econômica, crise moral, crise de autoridade. E tudo isso leva ao país sair disso para algo novo. É a história do mundo, né? E temos aí histórias que contam claramente que das crises algo novo vai nascer. Então está nascendo, se você procurar olhar um pouco no tempo, né? Reformas importantes já estão acontecendo, outras já estão próximas de acontecer, para o país sair da crise e sair do atraso e buscar a modernidade. Eu acho que estou vivendo um momento muito rico da história do país. Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, dizia o seguinte, estamos vivendo uma grande crise, majestade, para a rainha Elizabeth, né? Mas não vamos desperdiçar esta crise para construir algo de melhor para o nosso país. Ou seja, oportunidade, né? Aprendizado. Aprendizado. Estamos aproveitando essa lição, deputado? Sim, sem dúvida. Esse patrimônio de erros, né? Tem que se corrigir agora, até porque não é mais o discurso fácil, o discurso populista, o demagógico, que isso levou o país a isto. Como levou outros países, está levando, Venezuela e tantos outros, que é o discurso fácil. Não existe nada fácil, o que existe é um trabalho, o que existe é uma linha de pensamento, o que existe é você buscar avanços importantes do ponto de vista da relação do eleitor e do seu representante ou governante, e a partir daí construir algo sério, algo que dê credibilidade, respeito, que é o que se busca a partir de agora, em virtude da crise que aí está. O governo Temer captou essa essência de gravidade, da perspectiva de importância do momento que a gente está vivendo? Não, acho que não. Não ainda? Ele captou a gravidade do problema econômico, captou a gravidade porque ele não tem apoio de mídia, não tem apoio da sociedade, não tem apoio de movimentos populares. Ele tem apoio do Congresso para fazer as reformas importantes. Mas, infelizmente, ainda muita coisa que poderia ser feita não foi feita. Aí ele não captou e busca, de uma forma ou de outra, fazer as reformas via Congresso. E agora vive a expectativa da cassação da chapa Dilma Temer. Vai adiante, na sua opinião, deputado? Olha, está indo. Já com certo atraso, nós estamos já no terceiro ano depois da eleição, e isto ainda não aconteceu. Se não aconteceu, também é porque tem uma demanda. O PSDB perdeu a eleição para o PT e foi para o tribunal dizer que houve abuso do poder econômico, que é um direito do PSDB fazer. Questionar no tribunal por que se gastou tanto naquela campanha. E se gastou tanto que está aí a Lava Jato mostrando que se gastou muito além do que aquilo que oficialmente se prestou contas em 2014. Resultado disso, o processo está andando, o relator já fez o seu relatório, agora tem o pedido de vistas, isso vai caminhar, né? Não sei se haverá tempo, eu estou apenas... Não sou advogado, conjecturando, não sei se haverá tempo. Tempo hábil? O tempo hábil, por quê? Porque demorou muito para chegar onde chegou. E a partir de agora tem muitas pessoas a serem ouvidas, novos dados serão colocados. Há uma discussão de uma tese da divisão da prestação de contas, no caso do vice com o presidente. Né? Então há uma discussão de tese interessante dentro do tribunal que ainda não foi decidida. O problema é que é mais um episódio, mais um capítulo a drenar atenções do governo, né? Sem dúvida, e de um lado isso é importante que aconteça para que algo seja investigado e os tribunais respondam, de outro lado você tem o efeito contrário, né? Que é saber que a sociedade está aí esperando outras situações e o governo preocupado e acossado por esse tipo de processo. O governo tem apoio de quem, na sua opinião, deputado? Congresso Nacional. Só do Congresso? Só do Congresso. Não tem. Você olhar a mídia, você lê notícias, se você for buscar um movimento qualquer de rua, né? Não há. O que há é um governo que pretende fazer reformas. Ele não é um presidente popular, é um homem de bem, não é um presidente popular, mas é uma figura que tem a visão do momento.
e sabe que não sendo popular, e não será, ele vai sair com essas reformas como um presidente que vai ser respeitado pela história. Antes da gente avançar no capítulo das reformas e do apoio do Congresso, ele montou um bom time, deputado? Montou um time, não é aquele que eu gostaria. Antes da posse eu disse lá atrás que não poderia colocar de forma alguma nenhum auxiliar que fosse denunciado ou que tivesse sido investigado pela Lava Jato. E eu disse na semana antes da posse dele. Mas infelizmente isso não aconteceu e ele está pagando um preço caro por isso. Recentemente ele deu uma entrevista pública, que foi muito boa, dizendo que se denunciado ele vai afastar e se tornado réu ele vai afastar definitivamente. Já é um passo. Ele vem perdendo o apoio no Congresso, deputado, na sua opinião? Eu acho que não. Ali são situações, movimentos isolados, como o caso do Uber, né? Táxi, Uber. É um absurdo o que aconteceu. Você imaginar como lá uma atrás... derrota para o governo, né? Mas não é do governo porque não é um assunto de governo. Eu quero só te lembrar, Gelson, que lá atrás, quando estávamos fazendo as reformas, tinha um relator que falecido, foi governador de Santa Catarina, Luiz Henrique, ele era o relator da questão da informática no Brasil e tal. E ele queria criar aqui um tipo de algo isolado do mundo. E foi apelidado de a Rainha da Sucata. O Uber é mais ou menos isso, nós voltamos para a Rainha da Sucata. Não tem como dissociar esse movimento de escala global da realidade brasileira, né? É você querer revogar a internet, revogar o mundo que está interligado. Mas vamos às reformas. Reforma da Previdência, deputado, como é que o senhor tem acompanhado o desenrolar disso? Olha, é um debate que está acontecendo, eu não faço parte da comissão especial, estou acompanhando à distância, mas estou acompanhando. O fato é o seguinte, nos últimos um número apenas, nos últimos 3, 4 anos, o déficit da Previdência somou 2017, 400 bilhões de reais. Dinheiro que sai dos cofres públicos, sai do mesmo lugar da União e vai para esse déficit da Previdência. 400 bilhões de reais para a educação, para a saúde, para saneamento básico, para a segurança, você imagina o que seria em termos de investimentos para o país. Então nós estamos tirando uma conta que vai crescendo e por razões simples, né? A contribuição está num número X, né? E o custo vai aumentando. Eu vi um balanço feito de janeiro, fevereiro dos últimos 3 anos. Foi de 9 bilhões, janeiro, fevereiro, em 2013. 2014 foi para quase dobrou, 2015, 2016 foi para 27 bilhões os meses de janeiro e fevereiro o déficit da Previdência. Deputado, por que existem correntes que ainda tentam nos convencer de que o déficit da Previdência não existe, não é real? Porque eles não falam que o caixa é único. É só falar assim, olha, eu tenho uma renda familiar e daqui eu tenho que pagar tal conta. Não, mas você pegou daqui, separou ali, mas o caixa é único. Sem dúvida. Não tem outro caixa. É o caixa do governo federal, cujo dinheiro tem que fazer os programas continuados, tem que manter a máquina, judiciário, legislativo, Ministério Público, enfim. Tudo isso tem um custo. Deste custo, daqui a 7 anos, 2024, o governo federal não terá nenhum centavo para investir em nada, sequer para pagar a aposentadoria e pensão. Isso é muito sério. Muito sério, então nós temos que fazer. Não dá para virar as costas para esse problema agora. Claro. Né? É a reforma do governo? Não sei, eu acho que nós temos que buscar alternativa. Sem dúvida. Né? Mas nós temos que enfrentar o problema. Você tem que buscar uma alternativa para aprovar minimamente aquilo que comece a mostrar o enfrentamento do problema. Entendi. Senão vai se agravar, e se agravando, todos vão pagar uma conta. Tem um dado interessante da reforma que poucos falam. Todos receberão da Previdência Pública até o teto do INSS, que é 5.500 e poucos reais. Todos. E a Previdência Pública não vai mais pagar privilégios, pagar marajás, coisa que fica para o passado. Então a reforma, pelo menos, chega nisso com muita força e determinação para resolver. O que o senhor está sugerindo é que o governo tenha um ponto de partida, que, mesmo que não seja o ideal, que não seja ainda o formato final fechado como o governo gostaria, mas que tenha um ponto de partida para alavancar o processo. É isso? Sem dúvida. E esse ponto de partida é a proposta. Entendi. As pessoas, não, porque você... Gente, tenha calma. Tem uma proposta do governo, tem uma comissão especial discutindo, avaliando a proposta. Tem alternativas e muitas outras vão aparecer. Então, até o final, nós teremos uma proposta adequada, que vem do relator já outra proposta, e o plenário vai decidir pelas emendas de plenário, que poderão enriquecer ainda mais a reforma da Previdência. Porque, deputado, ainda sobre a idade mínima, há um debate agora, nesse momento em curso, de que a proposta de 55 anos para as mulheres e 60 anos para homens aparecia, por exemplo, na proposta que o Fernando Henrique Cardoso encaminhou 20 anos atrás. Acontece que em 20 anos a expectativa de vida do brasileiro melhorou, e muito.
Logo, não seria o ideal partir de uma idade mínima de 55 e 60. Dá para avançar nesse discurso ou melhor não perder tempo com isso? Não, dá para avançar. Agora, temos que perder tempo no que for possível, né? Se for necessário. Claro, o que for necessário. O que é possível aprovar e o que é necessário. Temos que combinar isso. E isso está sendo tratado. Tratado com cuidado, vários seminários foram feitos, seminário internacional de buscar outro tipo, né? O Brasil tem um sistema de repartição. O que hoje o trabalhador paga para a Previdência é para custear aqueles que já estão aposentados. Sem dúvida. Junta o dinheiro e reparte. Nós pagamos a conta de todo mundo. Pronto. Não é um sistema de capitalização. Capitaliza no tempo e esse sistema vai, atuarialmente, vai se reformando no tempo. No caso, não é repartição. E esta repartição hoje tem menos dinheiro para pagar o custo que é maior. Tem vários pontos aí a serem mudados e já com aberturas para mudanças. Né? Não podemos, de forma alguma, imaginar que alguém tem que pagar 49 anos para ser... Isso não tem cabimento. Ou seja, o debate está sendo feito. Está sendo feito. E adequadamente, conduzido pelo governo. Adequadamente. Tem um pessoal muito sério, preocupado com o país, porque é uma preocupação com o país. Né? Um tempo desse eu encontrei alguém num restaurante, né? Ele falando de viagens e tal. Eu disse, mas você é tão jovem, conhece tanto mundo, o que você faz? Não, eu sou aposentado. Servidor aposentado. Sim, mas quantos anos você tem? Eu tenho 49 anos. Não é factível, né? Não é, o país... é o que eu disse para ele. Você não pensou no país? Não, mas é um direito mesmo. Um direito, mas não é moral. Não é moral. Porque ou você pensa na sociedade como um todo, de construir uma nação fundamentada em valores e princípios, ou então essa coisa fica aí, cada um para si, Deus para todos. Deputado, e aprova? Aprova. Porque a gente viu essa semana um levantamento do Estado de São Paulo, levantamento preocupante. Trabalho de fôlego, mais de 20 jornalistas envolvidos, e eles conversaram com mais de 80% dos congressistas na Câmara dos Deputados. O governo precisa de 308 votos para aprovar a reforma. Não conseguiu nem 100, de acordo com o levantamento de agora do Estadão. Isso é preocupante, não é? No impeachment da presidente Dilma também, no começo do levantamento não dava 100, depois foi quando chega próximo, aí a coisa, mas vai dar certo, vai dar certo. Que nós encontremos uma saída para resolver e enfrentar o problema do déficit da Previdência. Reforma trabalhista, deputado, qual é a sua opinião? Eu acho que temos que enfrentar. Reforma política, reforma da Previdência, trabalhista, sindical, tributária. Nós temos que... O Raul, que é um deputado... estimada por todos nós, especialista, fazendo um belíssimo trabalho, andando pelo país, falando sobre a reforma tributária, que é fundamental. O Brasil vive uma parafernália de tributos, né? Em que o custo disso é uma loucura, quando você pode simplificar, e o Raul tem projetos interessantes nesta área que está sendo muito debatida também no Congresso Nacional. Reforma trabalhista, temos que enfrentar problemas. Ela não é menos espinhosa do que a reforma da Previdência, né, deputado? Não. Eu, por exemplo, eu sou contra o imposto sindical. Eu acho que o imposto sindical... Por que o trabalhador é obrigado a dar um dia de trabalho por ano para pagar um imposto sindical? Ora, se eu sou sindicalizado e meu sindicato me representa, eu quero dar mais que um dia do meu trabalho. Sem dúvida. Porque ele me representa, ele está defendendo os interesses do setor em que eu trabalho. Não é o caso, você tem que pagar compulsoriamente, é obrigado a pagar. Mas temos que acabar com isso. Essa reforma suscita também uma revisão do modelo sindical que nós temos, né, deputado? Também. Com o fim do imposto sindical, a reforma acontece por si. Né? Porque você desmonta isto que vem de dezenas de anos, né? E veio se agravando no tempo. Então nós temos que buscar também arejar estas áreas que é importante. Como partido político, todos nós temos que buscar caminhos para um novo Brasil a partir da grave crise que nós vivemos. Antes da gente falar da reforma política, que é um capítulo à parte, não menos importante, o governo terá musculatura e tempo para fazer isso tudo, deputado? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista? Olha, quando a crise é grave... Porque daqui a pouco a eleição presidencial está batendo a porta. Sim, claro. Mas a situação é tão grave que o enfrentamento vem naturalmente. Entendi. Você imaginar que nós vamos discutir, por exemplo, a questão de um ponto fundamental da legislação trabalhista, o acordado sobre o legislado. Você muda completamente a relação. Então, é isso que o Brasil tem que começar a pensar na modernidade, no avanço. Se tanta proteção fosse tão bom, né, não teria países livres no mundo que tem tanto emprego para tanto trabalhador. Quer um exemplo? Que é urgente, a gente sabe, né, deputado? Quer um exemplo? Por favor. México. O México tem tanta proteção É verdade. e tem 30 milhões de mexicanos trabalhando nos Estados Unidos. É verdade. Que é livre, que é aberto.
Então, temos que começar a pensar, não de uma forma que venha prejudicar, proteção ao trabalhador, proteção, mas que seja mais aberto, mais livre para essas coisas acontecerem. O Brasil ter o mínimo de noção da realidade do mundo. É isso que nós estamos discutindo. Deputado, a classe política tem esse senso de urgência? Tem, porque nós somos cobrados. As demandas vêm de todos os setores, seja patronal, seja trabalhista, seja da sociedade na rua. Eu estou até agora, o meu livro que eu estou prestando contas, nesse roteiro que eu estive ontem em Sertanópolis, 1º de Maio, Cornélio Procópio, a região toda. Que eu faço desde 83. Verdade. Primeiro ano do meu primeiro mandato. Verdade. E o livro deste ano, que é o meu relatório de 2016... O seu relatório fez escola, o senhor sabe disso, né? Mas inspirou muita gente lá dentro do Congresso, né? Que bom, isso é bom, que é uma coisa boa, né? Sem dúvida. Isso aí é uma reunião pública, reunião pública, estou aqui, o meu relatório do trabalho é este. E vim ouvir também o que é que eu vou levar aqui de matéria-prima para continuar o meu trabalho. Então, E o meu livro deste ano fala o seguinte: o protagonismo popular e o tsunami político. Protagonismo popular, o povo na rua. O tsunami político, o impeachment da presidente Dilma. Você esperava mais protagonismo popular, não, deputado? Olha, não, 2015, 2016 foi muito grande. Esse ano, porque as coisas estão acontecendo. Sem dúvida. É por isso que a rua ela vai perdendo. Por quê? Porque estão acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo na América Latina. Na semana passada eu estava em Foz do Iguaçu e fiquei impressionado, confesso que até assustado com a reação dos paraguaios àquela proposta de emenda à Constituição da reeleição. E a maneira como os paraguaios reagiram, até com violência, né? Isso não é normal, não é comum acontecer. Eu estava em Foz do Iguaçu também. Estava em Foz, quer dizer, a eleição de prefeito, o nosso candidato Dr. Osli, é verdade. eu estava lá no sábado. Eu tinha acabado de chegar do México, onde fui participar de um fórum, Fórum Democrático, o Fórum 2000, sobre a questão da América Latina. E estava lá tratando da Venezuela. E lá em Foz acontece o episódio do Paraguai, do Senado ter votado, a forma como votou, não foi no plenário, foi numa sala separada, votou e aprovou, né, numa grande composição do atual presidente com o ex-presidente Lugo. Mas a destacar a reação do povo, né? Claro, porque eles votaram numa sala separada na sexta ou numa quinta, e na manhã seguinte queriam que a Câmara aprovasse. E aí houve uma reação muito grande da população. A ponte sem dúvida, interditada, né? Foi interditada, queimaram o Senado. Invadiram o Congresso. Invadiram. Teve parlamentar um jovem que foi morto, né, naquele episódio. Enfim, são coisas que acontecem. Ninguém espera por isso e ninguém gostaria disso, mas aconteceu. Tem que se repensar o modelo. Ainda falta a Venezuela? Venezuela, claro. Ali nós estamos vivendo uma ditadura disfarçada, né, cuja ditadura disfarçada chega aos limites de prender. Tem milhares de presos políticos na Venezuela. Quer dizer, tem preso político, imprensa censurada, partidos imobilizados, eleições suspensas. Não há democracia na Venezuela. Não há democracia na Venezuela. E o PT lançou uma nota essa semana apoiando o Maduro e apoiando o regime da Venezuela, o que é muito triste, né? Para um país como a Venezuela e para um partido que se diz democrático. Com todo respeito, eles se merecem, né, deputado? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Daqui a pouco a gente volta para o assunto Brasil, agora com reforma política. Nosso convidado hoje é o deputado federal Rubens Bueno. Não saia daí, até já. Estamos de volta com o Cidade Entrevista. O assunto de hoje é política, com um dos mais importantes representantes do Congresso Nacional, o deputado paranaense Rubens Bueno, do PPS. Vamos falar de reforma política, deputado? Vamos. Reforma política. O que precisa fazer na reforma política, da sua perspectiva, deputado? Fazer, porque o sistema que aí está, ele é vencido. Já era, né? Está vencido. Já deu o que tinha que dar. Então nós temos que buscar um modelo novo. Então se discute hoje a reforma política com vários componentes, né? A questão do financiamento de campanha é um problema seríssimo. Eu fui convidado em novembro para acompanhar as eleições americanas e 85 países estavam presentes, não só legislativo, mas também judiciário. E estava o ministro Teori Zavascki conosco em Washington em novembro. E lá o grande problema desses 85 países é o financiamento de campanha. É mesmo? Ninguém tem um modelo que dê certo ou que seja efetivamente... Enfim, nós temos que buscar um caminho. O senhor tem uma opinião formada sobre financiamento de Olha, campanha? não parece, mas o financiamento público talvez seja o mais adequado. É mesmo? Por quê? Porque é o mais controlado.
Você não controla dinheiro fora do que o próprio tribunal acompanha. Prestação de contas, é rígido. Né? Então você tem ali uma transparência maior, né? Quando você tem um financiamento público. Quando é o financiamento privado, aí tudo pode acontecer. Está aí a Lava Jato para dizer o que aconteceu com o financiamento privado, onde bilhões e bilhões de reais foram desviados. Destruiu uma Petrobras, fundos de pensão, a economia do país, tudo para atender a demanda de financiamento privado com essa relação imoral, incestuosa que existe, relação entre uma eleição, iniciativa privada e o dinheiro público. Então nós vamos pensar em algo diferente. Tem lá o financiamento público, não é algo astronômico, mas é algo que coloca e financia candidaturas para elas. Olha, está aqui, esse é o financiamento, a prestação é esta, o dinheiro é este. Não aquele escondido, não aquele de empresas interessadas em obter lucro com obras superfaturadas e vai por aí fora. Imoral não é tentar legalizar o Caixa 2, deputado? Claro que é imoral. Claro que é imoral, sou contra, como fui contra o ano passado, quando estávamos votando lá as 10 medidas de combate à corrupção, eu disse que era uma maluquice, e esses dias voltaram a falar. Eu falei, olha, lá foi uma maluquice ocasional, se estão votando é porque tem que mandar internar. Não é possível, né? Isso está vencido também. Não vamos legalizar nada de Caixa 2, nada disso. Vou refazer a pergunta com uma outra perspectiva agora. A classe política tem um senso de urgência em relação a essa reforma e tem interesse suficiente para fazê-la da maneira adequada que os novos tempos recomendam, deputado? Sem dúvida. Pelo seguinte, não tem como você fazer uma eleição, como foi feita a municipal, com financiamento da pessoa física e dinheiro do fundo partidário. Não tem como fazer, porque é uma eleição nacional. Não é eleição local que com poucos recursos ali você faz uma campanha municipal. Agora, uma eleição nacional que tem senadores, presidentes, deputados, governadores, deputados, é uma eleição muito maior, muito mais custosa. Então é melhor que se faça um modelo adequado, mais transparente, que a população saiba o que está acontecendo, do que você ficar buscando caminhos que custam muito mais caro e de forma que não seja transparente. Bom, o senhor já passou, enfrentou muitas campanhas, fez muitas campanhas. Financiamento privado, vamos esquecer, deixa de lado, né? Já era. Sim, já vamos discutir o financiamento público. Agora tem que baixar o patamar, né, deputado? Não dá para manter o financiamento público de campanha nos níveis de custos atuais dessas campanhas. Claro que não. Por isso é que diminui o custo. Porque o problema é o seguinte, se você falar, mas custou X aqui, este privado custou um X, que é sempre maior, e mais o Caixa 2, que é muito maior, que esse você não consegue acompanhar. No caso do financiamento público, um patamar menor e transparente, é muito mais adequado. Porque o próprio eleitor vai estar informado que ele não pode, de forma alguma, trocar o voto por alguma coisa. Se há um financiamento público, tem que ter essa relação. Aliás, eu sempre disse, cursos para os nossos vereadores, se o eleitor pedir alguma coisa pelo voto, diga não para o eleitor. Que esse primeiro contato de uma coisa parece simples, mas esse primeiro contato tem que chocar o eleitor, dizer que eu não aceito o teu voto, porque este voto teu é o voto da Lava Jato. Deputado, e o efeito Lava Jato? O que tem feito com a política brasileira? Tem feito com o político? Olha, tem feito o que é bom, né? Acabar com a velha política, acabar dessa mistura. As velhas práticas. Das velhas práticas, acabar com essa mistura de dinheiro público, coisa particular, vamos fazer negócio aqui, vai para lá. O deputado eleito, normalmente, não é uma coisa geral, mas bate, não, eu vou a Brasília, vou ver o que o governo vai me dar para eu poder votar. Esse me dá cabe tudo. Pode ser uma boa emenda para o município, pode ser um bom convênio para o Estado, sim, mas cabe outras coisas. Sem dúvida. Eu quero saber o que é que eu, lá no parlamento, posso contribuir pelo meu país. Esta é a resposta. Esse processo começa com o primeiro contato do candidato com o eleitor. A classe política sairá melhor do tsunami Lava Jato? Sem dúvida. Isso é para boa política. Sem dúvida. Quem de nós queria que isso tivesse acontecido? Ninguém. Mas aconteceu, tem que ser punido. E ser punido para mostrar, olha, isso aqui, se repetir, vai se agravar cada vez mais. Deputado, só um dado que eu acho que é importante. A lei de colaboração premiada que nós fizemos é de 2013. Não fosse a lei da colaboração ou delação premiada de 2013, não teria Lava Jato. Não teria viabilizado a Lava Jato. Porque Tem razão, todo o que Moro, Polícia Federal, Receita Federal, Dallagnol, Ministério Público, tudo está fazendo é porque é baseado na lei que nós votamos. Ok. Deputado, vamos trazer a coisa agora para o debate Paraná. As eleições se avizinham, né?
Como é que o PPS está se organizando para as eleições? Nós temos agora, a partir de maio, um roteiro em todas as regiões do Estado. Eu termino minha prestação de contas agora em abril, então maio começa todo um roteiro de 22 regiões, onde nós temos coordenações regionais. E vamos ter ali o que é um primeiro momento dos congressos municipais que ocorrerão a partir de junho, que é a renovação dos diretórios municipais, das executivas municipais. Em setembro, estadual. E depois, em novembro, a nacional. Esse é o período de preparação e discussão do nosso calendário interno e da política, de uma forma geral, que é a questão da eleição de 2018. Se vamos ter uma eleição tão importante em 2018, temos que começar a discutir já. E o que vamos fazer? Sempre dizendo, o PPS sempre teve a postura de buscar candidatura própria para todos os cargos. Né? E nós vamos continuar com esse mesmo discurso nas convenções deste ano. O PPS já tem nome, deputado? Nomes, nós temos que ir buscando, né? Temos nomes importantes. Em Londrina tem o Tercílio Turini, nós temos o prefeito de Guarapuava, o César Filho, né? Temos o prefeito de Ponta Grossa, são jovens, o Marcelo Rangel, temos o Tauílo, o Tezelli Gamorão, temos nomes, Dr. Osli em Foz do Iguaçu, temos nomes aí da maior importância. Eu acho que nós vamos buscar trilhar esse caminho. E estamos também sondando outros nomes para poder não só enriquecer o debate, mas fazer do PPS esta vanguarda, né, de um partido decente, de fazer a política enquanto bem comum. Acho que esse é o caminho. Quem serão os aliados do PPS nessa eleição, deputado? Não, é difícil de dizer agora. Vamos buscar caminhos que nos aproximam do que é o melhor para o nosso Estado e para o nosso país. O cenário é confuso? Ou daqueles que se aproximam a nós para o mesmo objetivo. O cenário é confuso ou ainda é muito cedo? Não é muito cedo, mas é confuso. Não é muito cedo porque nós estamos... em setembro já começa o processo eleitoral, porque um ano antes a lei eleitoral já fala que começam os prazos a correr. Então tem que buscar caminhos que busquem... agora, é muito confuso. Enquanto não se concluir a Lava Jato, enquanto não se concluir aí uma série de coisas que estão andando, e dificilmente vai se concluir em tempo, mas pelo menos vai tumultuando no melhor sentido para que busquemos resultados do fim da impunidade. Isso é fundamental. E em nível nacional, deputado, qual que é a sua leitura e expectativa para 2018? Difícil dizer, difícil dizer. Tem alguns nomes colocados, o nome do governador Alckmin em São Paulo, agora o novo prefeito, fez uma bela eleição em São Paulo, o João Dória, que é o nome que está aparecendo. Tem outros nomes aí, mas eu acho que ainda as coisas não estão devidamente colocadas, né? Se as reformas derem certo, e o país, como já está crescendo, já tem uma perspectiva de crescimento este ano e o ano que vem, muda completamente o humor da sociedade e principalmente do eleitor. Em Brasília há a percepção de que as coisas começaram a mudar já? Sim, em relação à crise econômica? A inflação, né? Começou no ano passado, a inflação lá em cima. Hoje nós temos juros que eram lá em cima também caindo, sucessivamente. Nós temos o emprego sendo retomado, né? E nós estamos vendo que se a economia começa a crescer, já não era mais como foi ano passado, um crescimento negativo de 3,6%. Então, se esse ano já é positivo, as coisas já começaram a acontecer. Deputado, há uma enorme desconfiança em relação à classe política. O que é que o senhor diria para as pessoas que andam desacreditadas da política? Olha, eu diria que tem que acreditar no país. Tudo que acontece em qualquer atividade, seja em casa, seja no trabalho, na empresa, acontece, são fatos que acontecem. Nós temos que fazer disto um belo exemplo que não se pode repetir. Então nós temos que buscar isso aqui, algo novo. Este algo novo está em cada um de nós. Deputado, obrigado por ter vindo. O país é muito maior que tudo isso. Ah, sem dúvida. E nós já passamos por crises importantes. Sim. Talvez não tão duras e profundas como essas, mas como o senhor disse lá no começo do programa, sairemos melhor dessa crise, né? Com certeza. Há muitas oportunidades. Obrigado por ter vindo. Foi um prazer rever, deputado. Muito obrigado. Prazer muito grande. Do senhor, hein? Muito obrigado. Até Um mais. abraço.